Hi everybody, how are you? No vídeo de hoje nós vamos ver phrasal verbs. Nós vamos ver os 10 phrasal verbs mais usados em inglês. Vamos lá? Mas antes não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre vídeos novos. Vamos lá? Então, gente, hoje nós vamos ver phrasal verbs. Nós vamos ver os 10 phrasal verbs mais usados em inglês. Mas antes, o que são phrasal verbs? Phrasal verbo é uma combinação de um verbo com uma preposição ou duas, ou de um verbo com um advérbio. E que essa combinação faz com que o verbo ele mude de significado. E às vezes o mesmo phrasal verbo pode ter até 2 ou mais significados, dependendo do contexto. Por isso que é sempre bom vê-los em um contexto. Por que é importante entender os phrasal verbos? Os phrasal verbos, eles são bastante usados no dia a dia. E se você quiser ter um inglês mais parecido com o inglês do nativo, é interessante você prestar atenção e entender os phrasal verbos. E também quando você estiver se comunicando com alguém, é mais fácil porque o verbo muda de significado. Então, na conversa, quando você já sabe um phrasal verbo, você entende a conversa melhor. Quanto mais você usar os phrasal verbos, essa combinação de palavras, mais naturalmente, mais o seu inglês vai ficar cada vez mais parecido, mais perto de um inglês de um nativo. E é isso que a gente quer, né? Ter uma fluência no inglês. Então vamos lá, vamos ver um verbo, vamos aos phrasal verbos. Vamos ver um verbo, o verbo go, por exemplo. O verbo go, ele significa ir. She usually goes shopping every Saturday. Ela geralmente vai às compras todos os sábados. Aqui a gente tem o verbo go no sentido de ir, que é o significado dele. Agora aqui nessa outra frase, we can't go on like this anymore. Nós não podemos continuar mais assim. Você vê que aqui o go, ele já não tem o significado de ir. Ele se misturou com a preposição on e ele mudou de significado. Isso é um phrasal verbo, go on, que significa continuar. Não? E aqui, o go on, ele é um verbo, ele é um phrasal verbo, que ele também tem um outro significado, que a gente até vê muito em série. O what's going on? O que está acontecendo? O que está havendo? Que também é um outro significado do go on. Então você vê que o go on, que é um phrasal verbo, ele tem 2 significados, não? Que é aqui que a gente está vendo nos nossos exemplos, de continuar e aqui no significado de acontecer. E ele tem um significado totalmente dele sozinho. Então isso que é um phrasal verbo, é quando o verbo modifica o seu significado por causa de uma preposição que ele está do lado ou de um advérbio. Tá bom? Agora a gente vai ver um outro phrasal verbo que é o pick up. O pick up significa pegar. Um exemplo aqui do pick up. Will you pick me up after school today? Você vai me pegar depois da escola hoje? Não? Então você vê que aqui o pick up significa pegar. Agora nós vamos ver o find out. O find out significa descobrir algo. She found out everything. Ela descobriu tudo. Come back. Come back é voltar para algum lugar. I will come back at 7 p.m. Eu voltarei às 7 horas. We'll come back to São Paulo next week. Nós voltaremos para São Paulo semana que vem. Agora vamos ver o setup. O setup significa organizar, abrir um negócio. Muito usado em business. Vamos ver ele no exemplo. They plan to set up a coffee shop. Eles planejam em abrir um coffee shop. I will set up a meeting for Monday. Eu organizarei uma reunião para segunda-feira. E o give up? O give up significa desistir, parar. She will give up smoking. Ela vai parar de fumar. Agora a gente vai ver o look for. O look for significa procurar. Totalmente diferente do verbo look, que significa não olhar. So, she's looking for a job. Ela está procurando um trabalho. O go out significa sair. Outro phrasal verbo with go. Let's go out to eat tonight.
Fomos sair para comer essa noite. Então, go out, sair. Bom, vamos agora ver o run into. Run into significa encontrar alguém por acaso. I ran into some old friends at the bar last night. Eu encontrei alguns velhos amigos no bar ontem à noite. Não, esse é encontrar alguém por acaso. Na rua. O hold on, não, é o aguardar. He will hold on another minute. Ele aguardará outro minuto. Hold on a minute, I'll be right back. Não, espera um minuto, eu estarei logo de volta. Então, gente, esses foram os 10 frejoverbos mais usados em inglês. Existem vários frejoverbos, muitos frejoverbos em inglês, mas o importante é você sempre estudá-lo dentro de um contexto. Sempre procure colocar o frejoverbo dentro de um contexto. Por quê? Porque fica mais fácil de você entendê-lo, fica mais fácil de você memorizá-lo e fica mais fácil de você estudá-los. Porque não se desespere. Aos poucos você vai entendê-lo, ver a frase no contexto como um todo. É uma coisa também que é muito boa também, não estudá-los eles separadamente, palavrinha por palavrinha, e tenta vê-los e analisar a frase inteira como um todo, não pedaços de frase. Isso também ajuda com os frejoverbos, porque às vezes o frejoverbo está separado às vezes por objeto. Então a gente não vê, ele não tá essa junção, não bem pertinho um do outro, porque às vezes tem um objeto no meio. A gente tem aqui um vídeo que a gente também fala de como separar os frejoverbos. É interessante também vocês darem uma olhada, porque aí você também vai ver que o frejoverbo às vezes não tá um do lado do outro, não tá o verbo do lado da preposição. Tem um objeto no meio, mas ele continua sendo um frejoverbo. Então é importante você sempre entender a frase inteira como um todo, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. Thank you for watching. Bye bye.